Olá, amigos do canal Jalmasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos, meus amigos? Viemos para mais uma edição de Geografia Geral Regional. Isto mesmo, mais uma aula a enriquecer, a acrescentar, a contribuir na nossa playlist de Ásia de Monções. Nós temos uma playlist completa sobre o Oriente Médio. Nós estudamos o Oriente Médio, a playlist ela tem mais de 50 vídeos e na sequência nós começamos a estudar a Ásia de Monções, o sul e o sudeste da Ásia. Repassamos todo o quadro natural da região, o quadro fica meio fixo, a gente pode também denominar panorama, isso vai depender do seu professor ou do seu livro ou material didático preferido, mas hoje então nós vamos levar em consideração o quadro humano, o panorama humano, como você preferir. O importante é que nós vamos começar a falar da população desta região. Hoje nós vamos falar o quadro geral e depois nas próximas aulas vamos começar a particularizar estes dados. Lembrando, gente, que esta região ela tem um apelido de formigueiro humano. Por quê? Porque neste canto do mundo, que é um pouquinho maior do que o Brasil, a região ela tem aproximadamente 9 milhões de quilômetros quadrados. O Brasil tem um pouco menos, 8 milhões e meio. A população do Brasil é grande, é o sexto país mais populoso do mundo, com 210 milhões de habitantes, mas esta região ela concentra 2 bilhões e meio de habitantes. Isto mesmo, nesta região que é praticamente do tamanho do Brasil, nós temos 1/3 da população do mundo. Ora, entre os 10 países mais populosos do planeta, aqui eu tenho 4. A Índia, o Paquistão, Bangladesh e Indonésia. Então é uma região que soma em 18 países simplesmente 1/3 da população do mundo, 2 bilhões e meio de habitantes. Como a área é pequena em relação a esta população, ora, nós temos então uma densidade demográfica média na casa dos 300 habitantes por quilômetro quadrado. Daí a ideia de formigueiro, muita gente e muita gente espremida, muito próximo. Se nós levarmos em consideração o quadro natural, como relevo montanhoso, desértico, o clima em algumas áreas ou a floresta equatorial, no caso da Indonésia, nós teremos aí densidades extremas. Caso, por exemplo, de Singapura, o único tigre asiático original da região, com mais de 8 mil quilômetros quadrados, e Bangladesh, que entre os países cartografáveis, ou seja, aqueles que são vistos em praticamente todos os mapas do mundo, é claro que Bangladesh tem quase 1.300 habitantes por quilômetro quadrado. E olha, gente, que para ser considerado uma área povoada, basta atingir 100 habitantes por quilômetro quadrado. Eu estou falando de 8.000 habitantes por quilômetro quadrado em Singapura, de 1.300 habitantes por quilômetro quadrado em Bangladesh e de uma média de 300 habitantes por quilômetro quadrado. Então, realmente vale o apelido formigueiro humano. Em termos de povoamento, é uma das áreas mais antigas do planeta.
E podemos dizer que aqui nós temos dois grandes grupos étnicos. Os indo-europeus, que se desenvolveram, que povoaram e fundaram as primeiras cidades, entre as cidades mais antigas do mundo, nos vales do rio Indo, Ganges e Brahmaputra. E nós temos os chineses, chamados também de Hans. Os chineses ocuparam sobretudo o sudeste da Ásia. Então, gente, é até certo ponto, em princípio, simples entender os grupos étnicos. Os indo-europeus, que povoaram, que ocuparam, que colonizaram o sul da Ásia, e os chineses no sudeste asiático. Porém, este é o quadro geral. Eu posso, evidentemente, detalhar esse estudo e a região se torna tão complexa do ponto de vista étnico, como é o caso do Oriente Médio. Além dessa complexidade étnica, aqui eu tenho a questão religiosa tão pronunciada quanto no Oriente Médio. Nós não podemos nos esquecer que a Índia é o berço e o único país onde existe uma religião politeísta antiquíssima, chamada de brahmanismo ou hinduísmo. E isso torna a situação social e econômica da Índia muito complicada. A Índia que tem desavenças com todos os vizinhos e praticamente isto está ligado à questão religiosa. Por exemplo, o Paquistão é um país muçulmano, ou seja, ele abraçou o islamismo. O Paquistão tem uma religião monoteísta, a Índia politeísta com milhares de deuses. Então, isto realmente faz com que as relações não sejam as melhores entre o Paquistão e a Índia, que se engalfinharam em 3 grandes guerras logo após o processo de separação dos 2 países. Além disso, nós temos aqueles países que são budistas, caso do Nepal, do Butão, de Mianmar e da Tailândia. E no caso do budismo, a situação é mais delicada ainda. As religiões muçulmanas e hindus, elas são deístas, embora o Paquistão seja monoteísta e a Índia seja politeísta, ambos acreditam em Deus. No caso dos países budistas, eles são teístas, ou seja, acredita-se no sagrado, mas não necessariamente em um Deus. Então a situação vai ficando bastante complexa. Para piorar, dentro da Índia, devido à sua história de colonização de vários povos, nós temos minorias e estas minorias seguem suas próprias religiões. Mas, de maneira geral, nós podemos dizer que a área é influenciada por 3 grandes religiões: o hinduísmo, o islamismo e o budismo. E como eu disse, isso torna a situação étnica complexa, mais complexa ainda, dando aquilo que a gente chama de complexo étnico-religioso. Embora uma das regiões mais populosas e povoadas do mundo, é uma região extremamente pobre. É considerado o maior bolsão de pobreza do mundo em número de pessoas. Em número de países, o maior bolsão de pobreza do mundo é a África,
o sul do Saara, a região chamada de África subsaariana ou Sahel. Aqui, portanto, eu tenho a maior quantidade de pobres do mundo. É o maior bolsão de pobreza, de miséria do planeta. O que não pode deixar de ser dito é que é uma região, até por conta de sua pobreza, pouco urbanizada. Nós ainda temos muito espaço em função da pobreza. As pessoas vivem da subsistência, logo dependem muito mais do campo do que da cidade. O que não quer dizer que na região não tenham grandes cidades. Muito pelo contrário. Eu tenho entre as maiores cidades do planeta nesta região. Como é o caso de Delhi, como é o caso das cidades paquistanesas como Islamabad e Karachi, no Vale do Rio Indo, ao sul da Índia, Bombaim ou Mumbai e Calcutá, Dhaka em Bangladesh, Bangkok na Tailândia, Jakarta, capital da Indonésia, entre outras cidades que são imensas. Gente, por hoje, para uma primeira aula introdutória sobre a população, nós vamos ficando por aqui. Demos as características gerais. Assista com calma, revise, repasse os pontos e deixe isso anotado no seu caderno. Claro que posteriormente nós deixaremos também anotado. Mas essa foi uma aula bastante sintética e ao mesmo tempo significativa das características do quadro humano da região. Para encerrar, eu vou deixar algumas estatísticas. O que eu farei sempre quando a aula for expositiva. Por exemplo, na próxima aula eu pretendo deixar um resumo do que eu falei hoje. E nela não será possível deixar as estatísticas. Na outra será uma aula somente dialogada. E aí eu quero deixar a estatística, por exemplo, das cidades mais populosas da Ásia de Monções. Hoje eu trouxe uma lista que mostra entre os 20 países do mundo mais populosos, com mais gente, eu tenho 7 países na Ásia de Monções. Nenhuma outra região do planeta contém tantos países populosos. E entre esses 7, 5 com mais de 100 milhões de habitantes. É outra característica inédita. Nenhuma região do mundo tem 5 países com mais de 100 milhões de habitantes. Para complementar, eu trago uma segunda coluna, onde, considerando inclusive todos os micropaíses, entre os 10 países mais povoados do mundo, eu tenho na Ásia de Monções 2 deles. Um entre os micropaíses, caso de Singapura, que só perde em densidade para Mônaco, e outro, que é o primeiro país cartografável e que é o 7º no geral em termos de povoamento, mas ele é o primeiro entre os países cartografáveis. Vamos à lista então. A Índia, segundo país mais populoso do mundo, com mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. O primeiro é a China, com 1 bilhão 398. Portanto, China e Índia estão na mesma casa do 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Lembrando que em poucos anos a Índia deverá superar a população chinesa. O crescimento da população chinesa já é estável há vários anos. O da Índia ainda está longe desta estabilidade. Portanto, a população indiana cresce muito mais do que a chinesa.
Em segundo lugar, e em quarto no mundo, o maior arquipélago da Terra, com 1.900.000 quilômetros quadrados, um dos mais extensos países do planeta, do tamanho do México, composto por 13.000 ilhas, que é a Indonésia. Entre elas, a ilha de Java, que é a ilha mais povoada do mundo. Em Java, dos 265 milhões de habitantes, eu tenho pelo menos 140 milhões, mais do que toda a população do arquipélago japonês. Inclusive, na ilha de Java, nós temos Jakarta, uma das megacidades do planeta. Em quinto lugar, e aqui nós temos uma novidade, até o ano passado, o quinto país mais populoso do mundo era o Brasil, agora é o Paquistão. O Paquistão recém superou a população brasileira. Está com aproximadamente 211 milhões de habitantes. O Brasil tem um pouco mais que 210 milhões. Em oitavo lugar, geral no mundo, portanto, esses 4 primeiros países estão entre os 10 países mais populosos do mundo, vem Bangladesh, com 160 milhões de habitantes. Agora, lembrem-se que Bangladesh tem a extensão aproximada metade do estado de São Paulo. Portanto, é um país com uma população próxima da brasileira, porém numa área minúscula. Por isso que está na segunda coluna entre os países mais povoados do mundo. Em 13º, um arquipélago formado por pelo menos 7.000 ilhas, o único país católico da Ásia, as Filipinas, que teve colonização dupla. Primeiro foi colonizada pela Espanha, que lhe deu a tradição católica até 1898, e depois foi substituída pelos Estados Unidos, que ali permaneceram até 1946. As Filipinas é o quinto país da região, com mais de 100 milhões de habitantes, e 13º no mundo, com 107 milhões e meio de habitantes. Em 15º, o inesquecível Vietnã, o famoso Tigre Vermelho, o único país a ter derrotado os Estados Unidos em uma guerra. O Vietnã, que se reconciliou com os Estados Unidos no início dos anos 2000, no governo do Bill Clinton. O país tem quase 98 milhões de habitantes. Até o final deste ano, deve atingir a marca de 100 milhões. A Tailândia vem em 20º lugar, um dos novos tigres asiáticos, ou filhotes de tigre. Lembrando que Filipinas, Vietnã e Tailândia estão na mesma região, o sudeste da Ásia. A diferença é que as Filipinas fazem parte da Insulíndia e o Vietnã e a Tailândia da Indochina. A Tailândia, que se aproxima dos 70 milhões de habitantes e que está em 20º lugar entre os países mais populosos do mundo. E como a gente disse, há uma segunda lista. Esta lista, ela é absoluta, ela leva em conta os 195 países do mundo, inclusive os micropaíses. Se não fosse dessa forma, se descartássemos os micropaíses, é claro que nós teríamos mais representantes. Mesmo assim, dos 10 países mais povoados do mundo, aqui nós temos 2. Singapura, o tigre asiático dos anos 1960, um dos tigres asiáticos originais,
ao lado da Coreia do Sul, Taiwan e Hong Kong, Singapura tem mais de 8.600 habitantes por quilômetro quadrado. Essa densidade só é inferior à de Mônaco. Em sétimo lugar, nós temos Bangladesh, país jovem, apareceu em 1971, resultado de uma guerra entre o Paquistão Oriental e o Paquistão Ocidental. O Paquistão Oriental, ajudado pela Índia, conseguiu sua independência do Paquistão Ocidental, que passou a se denominar somente Paquistão. E o Paquistão Oriental passou a ser chamado de Bangladesh. Bangladesh, que tem 1.237 habitantes por quilômetro quadrado, é impressionante em função de ser um país que aparece em praticamente todo tipo de mapa do mundo, já que ele preenche a grandeza de ser um país cartografável. Portanto, meus queridos, é isto. Desta maneira, nós fizemos a primeira aula de população, de quadro humano, de panorama humano da Ásia de Monções. Espero que tenham gostado. Mais essa contribuição do canal Geomasa para o seu conhecimento. Forte abraço, fiquem bem, até a próxima e tudo de bom.